Boa noite, meninos e meninas. Bem, nesse vídeo, como vocês já estão podendo enxergar aí, vocês não vão poder me ver. Apenas minhas mãos e os nossos itens que nós vamos utilizar na aula de hoje. Novamente hoje eu conto com a ajuda da minha amiga querida Iraci. Fernando hoje não nos acompanha, mas estamos aí, firme, para proporcionar a vocês a melhor aula dentro daquilo que nos é possível. Bem, na aula de hoje a gente vai aprender como construir a modelagem do corpo básico, especificamente da frente. Como a gente viu em outras aulas para trás, a modelagem básica da blusa, ela é até a altura da cintura, que seria um cropped, né? Nas medidas originais, a cava original, o decote original, bem tampadinho. E em cima dessa modelagem básica, após ela ser testada, é que a gente vai construir os modelos. Vamos trabalhar a questão da interpretação de modelo. Só que nesse momento a gente vai ver a modelagem básica, não é mesmo? E é aquilo que a gente falou em outras aulas. Infelizmente a gente acaba tendo essa intercorrência de sons externos, que atrapalha um pouco a aula, mas vamos que vamos, na medida do possível. Bem, na aula de hoje eu preciso que vocês tenham em mãos o livro Modelagem Industrial Brasileira, BIB, ou a apostila de vocês, que já está disponibilizada aí no Google Class, né? E aí vocês vão abrir, seja na apostila, seja no livro, na parte que ensina a construir o molde básico da blusa. No livro, a parte da frente, inclusive. No livro, está na página 43 e 44. E na apostila vocês têm que procurar, mas uma das primeiras coisas que está lá é ela. Depois eu vou olhar na apostila e eu falo a página certinho qual vai ser. Mas enfim, à medida que a gente vai trabalhar para a construção do corpo básico nesse momento, vai ser a medida da Iraci. Vocês lembram que a gente tirou a medida dela na última aula? Pois é, nós vamos trabalhar com a medida dela. Vamos lá. Inicialmente, nós vamos colocar a questão da folga de vestibilidade. E eu quero que vocês coloquem na medida que vocês têm de acesso aí, que vocês já tiraram. A medida de folga de vestibilidade, ela não é costura. Vocês observem bem isso. Muitos de vocês confundem. Folga de vestibilidade é aquela medida extra que você acrescenta na peça para que ela possa ter conforto no corpo, para que ela não fique muito arrochada no corpo, muito apertada, para que você movimente, para que você coma e a roupa não fique abrindo. Essa medida a gente usa principalmente no tecido plano, porque o tecido plano aí não tem elasticidade nenhuma. Quando a gente vai falar em malharia ou tecido com muita elasticidade, ao invés de colocar, a gente tira. Mas não é o caso nessa aula nossa de hoje. A nossa aula de hoje nós estamos falando de tecido plano sem elasticidade. Por isso a gente acrescenta folga de vestibilidade. A folga de vestibilidade no corpinho básico da frente vai ser acrescentada no busto e na cintura. Nós vamos acrescentar a medida de 4 centímetros. Ou seja, vamos comigo, eu quero que vocês observem esse detalhe. A medida de busto da Iraci é 94 centímetros. Nós vamos pegar o 94, acrescentar 4 centímetros de folga de vestibilidade. Quanto que é 94 mais 4? 98, com a folga de vestibilidade. A cintura, ela vai ser 80 centímetros. 80 centímetros mais 4 centímetros de folga de vestibilidade vai se tornar 84 centímetros. Vai ser a nossa medida de trabalho, não é mesmo? Essa medida vai ser dividida em breve, mas vamos nos ater primeiramente a acrescentar a folga de vestibilidade. Ou seja, o busto mais 4 centímetros, a cintura mais 4 centímetros. Até aqui está tudo ok. Vamos lá. Peguem o livro de vocês, ou a apostila,
e vamos abrir lá na parte de construção do corpo básico. No livro é página 43. Lá está escrito na página 43, no primeiro tópico, que é a parte que está dividida em tópicos, né? Está escrito AB. Vocês leiam no de vocês que lá está escrito também. Traçar uma linha na altura da frente. Bem, esse livro ele é muito bom, como eu já havia falado com vocês. Só que ele dá uns nomes técnicos que muitas das vezes é diferente daquilo que a gente conhece. E ele dificulta algumas coisas, né? E eu tô aqui para facilitar o conhecimento para vocês. Essa medida que o livro fala, AB, traçar uma linha na medida da altura da frente, nada mais é do que você traçar uma linha na altura do corpo frente. Vocês lembram que a gente tirou a medida do corpo frente e nós tiramos a altura do corpo costas? Pois é, vocês vão pegar a altura do corpo frente, que é o 44 centímetros, e vocês vão traçar uma linha. Uma coisa que é importante, a gente sempre trabalha com linhas sem compromissos com o tamanho. Primeiro a gente risca, depois nós marcamos o tamanho que necessitamos. Vamos lá, aqui está falando 44 centímetros. Nós vamos traçar uma linha reta, sem compromisso com o tamanho. Observe, a gente risca primeiro. Riscamos ela, nós vamos marcar a medida que precisamos, que é 44 centímetros. Nós vemos aqui, e aqui, e marca aqui, e marca aqui. 44 centímetros. Tá tudo ok até aqui, não é, galerinha? Então vamos lá. Marquei os 44 centímetros, nós vamos ver lá o número 2. No número 2, esse ponto aqui eu vou chamar de ponto A e esse ponto aqui eu vou chamar de ponto B. Lá no ponto 2, aqui do livro, da apostila de vocês, está escrito a seguinte frase: com o esquadro, traçar uma linha na medida da largura da frente na altura do ombro. É aquilo que eu falo de dificultar o processo. Essa medida de largura da frente na altura do ombro nada mais é do que o ombro inteiro frente. Nós estamos construindo a modelagem da frente, não é mesmo? Então é o ombro inteiro frente. Só que a gente não vai trabalhar a medida toda. Nós vamos trabalhar a metade dessa medida da frente. Observe que nós estamos construindo aqui apenas um lado da frente. Da mesma maneira que quando nós formos construir o molde das costas, nós vamos construir também apenas um lado das costas. Que após, quando for cortar o tecido, a gente corta dobrado, ou seja, a gente vai ter dois lados da frente, e quando for cortar as costas, dois lados das costas. Mas não precisa se preocuparem, nós vamos ter tempo para estar vendo isso. Vamos voltar aqui no ponto 2. AC, ombro inteiro frente, que está escrito com esquadro, traçar uma linha na medida da largura da frente na altura do ombro. Nós vamos pegar o ombro inteiro frente, que é a medida de 35 centímetros, e nós vamos dividir essa medida por 2, porque a gente tem dois ombros, direito e esquerdo, e é como se a gente também dividisse o corpo ao meio, né, em dois quadrantes, o direito e o esquerdo. Então nós vamos pegar 35 centímetros e dividir por 2, que vai dar a medida de 17 centímetros e meio. Esses 17 centímetros e meio nós vamos marcar aqui a partir do ponto A. E é o mesmo esquema, nós vamos traçar uma linha sem compromisso com o tamanho, depois a gente marca o tamanho que precisamos. Ó, marca aqui, bonitinho, lindo, e dá uma aumentadinha nesse risco
Pronto, já temos aqui o nosso ombro inteiro frente, o que vai ser o risco, né? E agora a gente vem e marca os 17 centímetros e meio. Nós vemos aqui e marcamos 17 centímetros e meio. Marquei 17 centímetros e meio aqui, que é a medida de ombro inteiro frente. Nós vamos agora para o 3. Esse ponto 3 aqui está escrito o seguinte: medida do centro frente, marcar o ponto D. Esse até que não tem grandes dificuldades, porque é justamente o nome da medida que a gente tirou. Vocês vão olhar lá, medida de centro frente, ó, ponto 3, BD. Nós estamos aqui no ponto B, não estamos? Nós vamos achar o ponto D aqui em cima. Esse ponto D, ele vai ser a medida de centro-frente, que no caso da cliente que eu estou trabalhando aqui, é 38 centímetros. Uma coisa importante, já já a gente vê isso. Nós temos que marcar o ponto aqui, que nós não marcamos. Esse ponto aqui a gente vai chamar de ponto C. Ó, ponto C. Vamos lá. Nós vamos marcar agora o ponto D, que é a medida de centro-frente. A medida de centro-frente é 38 centímetros. Ou seja, você vai pegar a partir do ponto B 38 centímetros e medir, marca aqui, e a gente vai dar a esse ponto o nome de D. Nós temos aqui o nosso ponto D. Encontrei o ponto D, nós vamos para o 4.4. Linha auxiliar. Traçar uma linha perpendicular ao ponto C. Ela servirá para encontrar o ponto F. Primeira coisa, quando a gente trabalha modelagem, nós trabalhamos com ponto. Então, quando ele fala encontrar aquele ponto, nós temos que encontrar o ponto. Traçar uma linha perpendicular ao ponto C. Então, nós temos que achar qual é o ponto C. E esse aqui é o ponto C. Encontrei o ponto C, eu vou traçar uma linha esquadrejada. Essa frase aqui bonita que se colocou de traçar uma linha perpendicular ao ponto C, ela está dizendo o seguinte: você vai esquadrejar uma linha aqui sem compromisso com o tamanho. Observe que no próprio livro ou apostila de vocês não está mencionando nada a respeito de tamanho. Você só vai traçar. Ó, tracei, fiz um risco. Esse risco aqui, eu vou chamar ele de linha auxiliar. Linha auxiliar. Linha auxiliar. Beleza. Encontrei aqui o nosso ponto 4, que é a linha auxiliar. Nós vamos ao 5. O 5 é algo que eu modifiquei no livro, porque ficou melhor modificando. Uma das coisas muito boas de se modelar é que à medida que os anos passam, você vai estudando métodos, vendo melhores maneiras de desenvolver um produto, você vê que tem coisa que está no livro que não funciona daquele jeito. A realidade você pode encontrar uma maneira melhor de fazer. E eu sou bem favorável que isso aconteça. Obviamente que isso acontece depois de você aprender a modelar. Não tem como você modificar algo se você não sabe como que aquilo funciona. Você modifica dentro daquilo que é possível. Porque no final a modelagem tem que dar certo. Não importa o caminho que você pegou, aquilo ali tem que vestir bem, né? Então não é simplesmente modificar. É modificar e dar certo. Mas vamos lá. Eu vou ler aqui e depois eu falo o que eu modifiquei. Lá no ponto 5 está escrito transversal. Posicionar a régua reta no ponto B em direção ao ponto F até encontrar a medida de transversal na linha auxiliar. Essa medida de transversal, vocês podem ver que no vídeo que eu ensinei a tomar medidas, eu nem ensinei a tirar ela, porque ela é uma medida que dá muito trabalho e o resultado efetivo dela é, bem dizer, mínimo. Então, quando tiver aqui o ponto 5, vocês escrevem na frente aí da apostila de vocês ou do livro o seguinte: descer 4 centímetros na linha auxiliar.
Pronto, resolveu o problema. Não tem esse sofrimento de transversal. Então vocês vão pegar, essa aqui é a nossa linha auxiliar, não é? Vocês vão medir 4 centímetros. A fita vai soltando a cabeça, que beleza. Vamos lá. Vocês vão medir 4 centímetros aqui. Esse 4 centímetros que eu desci, eu vou chamar de ponto F. Observem, do ponto C para baixo eu meço 4 centímetros. Esses 4 centímetros eles é quase que padrão. Alguns casos vocês vão sentir uma necessidade de modificar isso. Mas nesse momento, todo mundo coloca 4 centímetros que vai dar certo. Desce 4 centímetros, marca o ponto F. Pronto, é sucesso, já deu certo. Vamos lá, vamos para o ponto C. F é largura do ombro. Posicionar a régua no ponto F. Olha o ponto F aqui, que bonitinho. Deixa eu chegar o F mais para cá. Aí. Posicionar a régua no ponto F em direção à linha AC. Ó, ponto F, linha AC, né? Em direção à linha AC até encontrar a medida do ombro. Trace FE. O que esse livro está querendo dizer? Agora vocês vão pegar a medida de ombro pequeno. Vocês lembram que quando foi fazer a tomada de medidas, a gente tirou ombro inteiro frente, ombro inteiro costa, que é aquela medida lá do ossinho da galinha, lembra da galinha desossada, de um osso a outro? Que lá é o ombro frente. Ombro inteiro frente, ombro inteiro costas. E a gente tirou um ombro pequenininho, que é lá do ossinho da galinha, de um dos lados, até ali encostando no pescoço, da maior altura do pescoço. Essa é a medida de ombro pequeno. Então a gente vai medir a partir do ponto F a medida que nós temos de ombro. Nesse caso é 12 centímetros. Então nós vamos marcar de F para cima 12 centímetros. Essa medida não pode ultrapassar a linha AC. Eu não posso pegar e fazer 12 aqui. Não, o 12 tem que morrer exatamente no AC. Então vocês vão controlar essa fita de modo que ela fique na linha AC. Aqui. Aqui deu os 12 centímetros. E essa linha eu vou dar o nome de E. Linha E. Linha não, ponto E, né? Achei o F, achei o E, eu venho e risco. Eu vou fazer unir os pontos. Que beleza. Unir os pontos. Lindíssimo. Unir esse ponto aqui, eu já posso unir o ponto ED. Esse ponto ED, o que vocês vão fazer para ele ficar bem bonitinho aqui no degodo? Vocês vão traçar uma reta bem pequenininha aqui embaixo, só para o decote de vocês não ficar defeituoso, porque se vocês não fazer isso aqui, o decote tende a fazer esse movimento aqui, ó. A hora que cortar ele duplo, ele dá essa pontinha. E ninguém quer que o molde fique pontudo, né? Então a gente vai esquadrejar uma linha aqui. Esquadrejei uma linha aqui, observe a importância do esquadro, aquilo que eu falei já para vocês presencialmente. Eu posso modelar sem isso aqui, a nossa régua de curva francesa. Vai dar mais trabalho? Vai, obviamente, vocês têm que ter um pouco mais de habilidade com o desenho, mas é possível. Agora, sem esquadro não tem modelista. Olha o tanto de pontos que a gente já encontrou o ângulo de 90 graus. Ângulo, ângulo, ângulo. Ou seja, a modelagem é toda cheia de ângulos. A gente tem que respeitar todos eles. Marquei esse ponto aqui. Eu vou vir fazer isso aqui. Ó, minha gente. Eu vou morrer meu risco aqui nessa linha esquadrejada. Vou fazer isso aqui, ó. Olha que beleza. Aqui nós temos o degolo, onde vai ficar o pescoço da nossa cliente. Aqui nós temos o ombro da nossa cliente também. Após fazer isso, nós vamos olhar. Deixa eu tomar uma água. Também professor é gente, né, minha gente? Após a gente fazer esse processo, o que nós vamos fazer agora? Tá, ponto 6 nós já falamos.
Traçar ED com a régua curva na posição indicada. Nós já fizemos também. Isso aqui que a gente fez. Aí nós vamos aqui para o ponto 8. Lá no ponto 8, está ensinando a tirar a medida de DI. Isso, DI. O D nós já temos. Nós vamos encontrar o I. Como que a gente encontra o I? 1/3 do centro frente. Ou seja, nós vamos pegar uma calculadora, pegar a medida do centro frente. Observem aqui, a medida de centro frente não é o B e o D, que a gente tirou aqui. Essa medida de centro frente, ela tem a medida de 38 centímetros. Ou seja, você vai pegar 38 centímetros e dividir por 3. Aliás, eu estou fazendo isso, que vai dar 12,6. Vocês vão ter a medida de vocês. Observe que vocês não estão fazendo roupinha para Iraci. Vocês estão fazendo roupinha para vocês. Então as medidas é a de vocês. Vocês vão pegar a medida do centro-frente de vocês e dividir por 3. No meu caso deu 12,6. Nós vamos descer agora do ponto D para baixo 12,6. A gente vai vir aqui, medir 12,6. Marquei 12,6. Nós vamos marcar isso aqui como nosso ponto I. Olha que beleza. Ponto I. Nós temos aqui já o nosso ponto I. Marquei ele. Nós vamos para o IJ. O IJ é uma medida também bastante interessante. Antes da gente fazer o IJ, vamos traçar uma linha sem compromisso com o tamanho. Já eu vou explicar para vocês o que é esse IJ. Vamos lá. Eu venho aqui, traço uma linha sem compromisso com o tamanho e agora vamos lá. Essa medida de IJ, o que ela consiste? Vocês vão pegar a medida do busto de vocês, mais os 4 centímetros de folga de vestibilidade. Observem que tem que ter o 4 centímetros de folga de vestibilidade. E vai dividir por 4. Por que vocês vão dividir por 4? É como se vocês pegassem o corpo de vocês e dividissem em 4 partes. Cada vez que você cortar esse molde, ele vai cobrir uma parte, não é mesmo? Por isso que a gente corta dobrado, a hora que a gente for cortar. Mas podem ficar tranquilos, a gente vai ter mais tempo para poder aprender sobre isso. Mas enfim, vocês vão pegar a medida do busto de vocês, dividir por, acrescentar 4 centímetros de folga de vestibilidade e dividir por 4. Ou seja, no meu caso aqui, o busto é 94, mais 4 dá 98. 98 dividido por 4 vai dar a quantia de 24 centímetros e meio. 24 centímetros e meio, agora isso que eu vou falar é padrão. Independente da cliente de vocês terem 80 de busto ou 120, isso vai ser feito. Vocês vão acrescentar na medida já dividida 1 centímetro a mais para frente. E quando for as costas, depois nós vamos ver isso nas costas, nós vamos tirar 1 centímetro. Ou seja, a medida do busto dessa cliente deu 24, que é o busto dividido por 4, o busto mais 4 centímetros dividido por 4, dá 24,5. E nós ainda vamos acrescentar 1 centímetro, que é para a modelagem da frente ser projetada para trás. Só um minutinho. Só um minuto. Perdeu tudo, né?
Bem, meninas, como vocês viram, né? Eu estava aqui no meio da aula e chamaram no portão. Mas enfim, vamos continuar a nossa aula de novo. Bem, o ponto IJ, como eu tinha dito anteriormente, ele vai ser o busto dividido por 4, vai dar uma quantia. Nesse caso aqui deu 20. O busto mais 4 de folga de vestibilidade dividido por 4 vai dar um número. No nosso caso aqui deu 24,5. E na frente nós vamos acrescentar 1 centímetro a mais, que é para a modelagem da frente ser projetada para trás. Quando nós temos uma modelagem projetada para trás, dá a ilusão que a pessoa fica mais magra e é mais elegante no corpo. Aqui foi 24,5 mais 1 centímetro, que vai dar 25,5. Ou seja, nós vamos medir do I para frente 25,5. Aqui. Esse ponto a gente vai chamar de ponto J. Nosso ponto J. Encontrei o nosso ponto J, a letra do professor continua feia, como vocês estão vendo aí, né? Enfim, vamos lá. Encontrei o ponto J, nós vamos continuar no ponto 10 aqui. No 10 está escrito, são 2 pontos que o 10 ensina a tirar. EP, a altura do busto. É aquela medidinha do ponto mais alto do pescoço até a altura até o mamilo. Essa altura de busto nada mais é do que a altura do mamilo, né? É assim que a gente escreveu. A altura do corpo. Mamilo, 26 centímetros. Cintura, altura do corpo. A altura do mamilo. Essa altura do busto é a mesma altura do mamilo. Vocês vão medir do ponto E para baixo, a medida que deu aí no de vocês, aqui deu 26 centímetros. E vamos fazer um pontinho. Nesse momento, sem compromisso com aonde for. Após tirar essa medida, achar esse pontinho, nós vamos para a medida do KP. KP é separação de busto, que é o SS. Quantos bustos que vocês têm? 2, não é? Direita e esquerda, 2 seios. Então nós vamos dividir a medida de separação de seio por 2. Nesse caso aqui, separação de seio é o mesmo SS. Vocês vão pegar os 19 centímetros, nesse caso é 19 centímetros, o de vocês vão dar uma outra medida específica, dividir por 2. Nesse caso, 19 por 2 vai dar 9,5. Nós vamos medir aqui 9 centímetros e meio. Ou seja, a gente encontrou aqui a medida do busto, né? Exatamente onde é a altura e a separação. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto P. Ponto P. Bem, vamos lá. Fiz o ponto 10 todo, nós vamos virar a página, seja da apostila ou do livro de vocês, e nós vamos encontrar lá o ponto 11, que está escrito KPQ, largura da frente. Aí está escrito assim, entre parênteses, busto. Primeiro nós vamos riscar, sem compromisso com o tamanho. Daqui a pouco eu explico o que é esse KPQ. A gente vai riscar aqui. Aqui nós vamos dar o nome de K, de ponto K. Ou seja, nós temos o K, o P e agora nós vamos encontrar o Q. A medida de KPQ, que lá no ponto 12 está escrito de largura da frente, nada mais é do que essa largura de IJ, vocês vão medir lá IJ mais meio centímetro. Nesse caso aqui a gente tem 25,5, vamos colocar 26 aqui. A gente vai chamar essa medida de ponto Q.
Ou seja, KPQ é igual IJ mais meio centímetro. A gente já tem o K, o P e o Q. Até aqui, acredito que não haja dúvidas, mas enfim, vamos lá. Marquei o ponto 12, nós vamos para o 13, que é a lateral. Lembra da medida de lateral, aquela do dedinho debaixo do braço? Pois é, a gente está escrito aqui JL. Nós temos a medida de J, mas nós não temos L. Mas vocês podem observar na apostila de vocês que essa medida de JL L passa pelo Q. Ou seja, nós vamos traçar uma linha sem compromisso com o tamanho aqui, do J passando pelo Q. Observe que a linha não fica reta, ela fica tortinha. E é para ficar tortinha mesmo, é normal que seja assim. E essa medida vai corresponder à medida de lateral. Vocês vão ter de vocês aí, eu tenho a minha aqui. A minha é 18 centímetros. E vocês vão marcar 18 centímetros. Aqui. Essa é a medida, é o L. JQL. Nós temos aqui a medida L. Vamos lá. Marquei a medida L, que é a medida da lateral. Observe que isso aqui é a medida que nós temos de lateral, JL. Aquela medida que a gente tirou lá debaixo do braço até na altura do cinto. Nós vamos ligar os pontos, é o que está escrito no 12. De ligar JQL prolongando até o ponto L, que é o que nós encontramos. E o 13 já está escrito JL lateral, ou seja, assim, o 12 está escrito, esquece o 11. O 11 é a largura do busto, que a gente já tinha visto antes. O 12 está escrito JQ prolongando L, e o 13 já está falando que é a lateral certinho, aquela medida que nós tiramos. Agora nós vamos para o ponto 14. 14. BM, traçar com o esquadro uma linha igual KP menos 1.2. Vamos por etapas, né? Quem é KP? KP não é o SS dividido por 2? Ou seja, a distância dos mamilos, o SS dividido por 2. No meu caso aqui, deu 9.5, 9,5. Ou seja, 14, né? Traçar com o esquadro uma linha igual KP menos 1.2. Ou seja, 9,5 menos 1.2. 9